Os soldados gregos estavam no porto de Aulis, preparados para ir para Troia, lutar para resgatar Helena, esposa do rei Menelau de Esparta. Porém, já havia algum tempo em que os ventos não eram favoráveis para ir para Troia, e os soldados esperavam ansiosos ali no porto. Calcas, que era um adivinho, profetizou que eles apenas conseguiriam os ventos favoráveis para ir para Troia se eles sacrificassem Ifigênia, filha de Agamenon, que era rei e comandante dos exércitos gregos. Ela deveria ser sacrificada para a deusa Ártemis. Esse é o contexto em que começa a peça Ifigênia em Aulis, de Eurípides. Agamenon envia uma mensagem para sua esposa, Clitemnestra, para que ela leve até Aulis a sua filha Ifigênia. Mas é claro que se ele falar os reais motivos pelos quais ele está fazendo aquilo, ela não irá levar a filha. Então ele inventa que sua filha foi prometida em casamento ao herói Aquiles, fazendo com que a mãe então se apresse a ir até Aulis. Agamenon, dividido entre sua casa, entre sacrificar a própria filha e entre a coletividade, fazer a vontade dos soldados para que eles possam ir para Troia, ele vai até se arrepender de ter enviado essa mensagem e vai enviar uma segunda mensagem dizendo para que Clitemnestra não leve mais até lá sua filha. Só que essa segunda mensagem vai ser interceptada por Menelau, que vai acusar Agamenon de estar traindo a causa comum, a causa coletiva, que é ir até Troia. Chega então a Aulis, Clitemnestra, levando consigo Ifigênia e também o filho mais novo de Agamenon, que é Orestes. Chega um momento que nem mesmo o Menelau quer que sua sobrinha Ifigênia seja sacrificada. Mas existe uma pressão ali do povo para que isso seja feito. Em um dado momento, Clitemnestra, que ainda não sabe a verdade, vai se encontrar com Aquiles e vai cumprimentar a ele como seu futuro genro. Aquiles, obviamente, não sabe do que ela está falando. Ele não sabe de nenhuma proposta de casamento com Ifigênia. E é então que um escravo vai revelar a eles as reais intenções de Menelau, que era sacrificar a própria filha. A Clitemnestra fica desesperada diante dessa possibilidade. Aquiles vai se compadecer dela e vai prometer que vai defender a Ifigênia. Clitemnestra vai apelar para que Agamenon desista de fazer isso, mas ele já está totalmente resolvido com a vontade da coletividade. Ele vai sim realizar esse sacrifício. Ifigênia vai lamentar o seu destino ao saber o que é reservado para ela. Aquiles vai agir em defesa de Ifigênia contra o exército grego que pede pelo sacrifício. Ifigênia, comovida ali com a causa, vai se entregar de bom grado para ser sacrificado em nome da Grécia. Mas no momento onde então estaria acontecendo o sacrifício, chega um mensageiro dizendo que durante o sacrifício Ifigênia desapareceu e a deusa Ártemis substituiu ela por uma corça para ser enfim imolada. E após o sacrifício da corça, os bons ventos voltaram e foi possível a ida dos soldados até Troia. Fim então com Agamenon se despedindo da sua esposa, pois agora os exércitos gregos estão partindo para a batalha. Essa que é o tema então da Ilíada de Homero. Nessa obra nós temos aqui mais uma vez o Eurípides realizando seu Deus Ex Machina, porque
Nós temos uma retirada da Ifigênia, livrando ela de seu fim trágico ao fim da peça. Mas existem outras versões desse mito onde a Ifigênia é de fato sacrificada. No livro A Canção de Aquiles, a história de Ifigênia também é citada, e lá ela tem um fim mais trágico. Muitos estudiosos divergem se no final da peça escrita por Eurípides realmente a Ifigênia era sacrificada ou se ela era resgatada, que outras pessoas podem ter modificado essa peça, que o próprio Eurípides pode ter escrito 2 finais diferentes para essa peça. E Eurípides também escreve uma continuação dessa história de Ifigênia, que é a peça Ifigênia em Tauris. Então, óbvio que essa continuação só faz sentido a partir do final em que Ifigênia termina viva. Me chama muita atenção nessa peça a forma como a Ifigênia ela é tratada como uma propriedade, um patrimônio familiar de Agamenon, e não como um indivíduo em si. Ela é como um objeto a ser sacrificada para um bem maior, de acordo com a vontade de Agamenon. Ou melhor, a vontade do povo grego. Isso me lembrou a Ilíada, quando nós temos a disputa pelas mulheres troianas como espólios de guerra. A Criseida e a Briseida são tratadas ali como objetos a serem repartidos entre os guerreiros. Um papel da mulher que é quase que desumanizado. Um dos pontos que chama muita atenção também nessa peça é essa divisão do Agamenon. Ele é o pai de Ifigênia e também é um rei e comandante dos exércitos gregos. Então ele fica dividido entre fazer a vontade da coletividade e fazer a sua vontade individual. Ele não deseja perder a sua filha por aquela causa, mas ele tem também um papel a cumprir diante daquele povo. Eu não sei o quão fácil para nós é, com a mentalidade de hoje, entender a fundo esse dilema de Agamenon. Porque é algo que, para entender, você precisa estar muito inserido na mentalidade daquela época, onde havia sim uma necessidade urgente de que ele fizesse esse sacrifício para o bem desse coletivo. Felizmente, para nós leitores do século XXI, o que faz mais sentido é sempre a preservação da vida de Ifigênia. Mas isso não esgota a questão levantada na peça nessa divisão entre os interesses coletivos e os interesses individuais das pessoas. E eu gostaria de saber de vocês o que essa história provoca em vocês, o que ela propõe de reflexão e como vocês pensam sobre esses temas. Gostaria que deixassem nos comentários para nós termos um bom diálogo sobre essa obra e construirmos mais as reflexões. Se você gostou desse vídeo, não esqueça do like aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos conteúdos, certo?